Ela caiu no meio da trilha. Tudo parou. Mas o que veio depois foi luz e uma voz que atravessava o silêncio. Sara, há algo que você precisa ver. Aos 15 anos, ela morreu por alguns minutos. E nesse intervalo, conheceu o amor absoluto e vislumbrou 3 acontecimentos que mudarão o mundo até 2030. Não são previsões para gerar medo, mas revelações para preparar corações. Prepare-se para ouvir o que Jesus revelou a uma alma jovem e sincera, tocada pela eternidade. Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se algo tocar seu espírito, curta e compartilhe com quem precisa despertar. O céu do Colorado estava limpo como um altar, e o vento da tarde soprava suave entre as árvores pinhais. Sara caminhava em silêncio, os fones desligados pela primeira vez em dias. Seus pés tocavam a terra firme, mas algo dentro dela parecia solto, leve. Talvez fosse só o cansaço ou aquela brisa alta de montanha. Mas então tudo parou. Um aperto no peito, um colapso silencioso. Ela caiu ali mesmo, na curva da trilha, como uma flor cortada no ápice da juventude. O tempo perdeu seu compasso. Não havia dor, tampouco medo. Sua respiração cessou, o coração se calou e o corpo ficou. Mas Sara não. Sua consciência, esse núcleo secreto que nos faz ser, não desfez-se. Ao contrário, expandiu-se. Ela sentiu-se elevada, como se os limites da carne tivessem sido trocados por asas invisíveis. Flutuava sobre o cenário terreno, vendo seu próprio corpo deitado entre pedras e raízes, pequeno, frágil. A floresta, antes densa, parecia agora um santuário sagrado. E então veio a luz. Não era um clarão ofuscante, mas uma presença envolvente, como o sol atravessando os vitrais de uma catedral antiga, colorindo o ar com tons que não existem neste mundo. Ela estava dentro da luz e, ao mesmo tempo, cercada por ela. Não havia som, mas havia voz. Uma voz que não se ouvia com os ouvidos, mas com a alma inteira. Sara, há algo que você precisa ver. Foi ali que ela o viu. Jesus. Não o Cristo de vitral, nem o ícone estático dos livros infantis, mas o Senhor vivo, o Verbo que se fez carne e agora estava diante dela como fogo e ternura, justiça e misericórdia entrelaçados. Seus olhos eram abismos de verdade, e Sara percebeu que neles não havia como esconder nada. Toda a sua vida estava exposta, cada gesto, cada pensamento, cada silêncio. Mas esses olhos não a feriam. Ao contrário, acolhiam-na com uma compaixão impossível de medir. Ela tentou falar, mas as palavras eram inúteis. Não era necessário dizer nada. Tudo nela já era conhecido. E mesmo assim, tudo nela era amado. Ali, naquele instante fora do tempo, Sara compreendeu uma verdade que nenhuma catequese ou leitura poderia explicar. Ela não tinha apenas morrido, ela havia sido chamada. Não fora um acidente, fora um encontro marcado. E como em todas as histórias sagradas, quando alguém é chamado, o mundo muda para sempre. Mas o que ela veria a seguir não era apenas para ela, era para todos nós. O que pode uma alma tão jovem ter visto nos olhos do Eterno? Que verdades nos esperam quando a luz não cega, mas revela? O tempo deixou de existir. Sara não sabia se estava ali há segundos ou séculos. Diante de Jesus, tudo parecia suspenso num silêncio cheio de sentido. Não o vazio da ausência, mas a plenitude da presença. Ele não falava com palavras, mas com memória. E, de repente, sua vida inteira começou a se revelar diante dela. Não como um filme comum, mas como uma tapeçaria viva de momentos. Alguns quase esquecidos, outros tão íntimos que nunca haviam sido contados a ninguém. Ela viu-se com 7 anos, entregando um desenho a uma colega triste. Lembrou-se de quando ouviu quieta o desabafo de uma amiga ferida, mesmo sem saber o que dizer. Lembrou do dia em que deixou de responder à grosseria da mãe, segurando o impulso. Pequenos gestos, quase invisíveis, mas que ali brilhavam como brasas em noite escura. Eram sementes que haviam germinado sem que ela soubesse. Mas também viu os erros, as mentiras rápidas para evitar broncas,
as palavras afiadas que feriram, os olhares de desprezo, o orgulho escondido nos gestos. Tudo isso veio à tona, sem filtro, sem desculpas. E ainda assim, ele não desviou o olhar. Jesus contemplava tudo com a mesma profundidade, os acertos e os fracassos, mas o olhar dele não mudava. Era amor puro, uma misericórdia que não fazia barganhas. Sara esperava sentir vergonha ou condenação, mas só sentia algo que nunca experimentara. Uma tristeza doce que não vinha da culpa, mas do reconhecimento. Não era acusada, era despertada. Ali ela entendeu. O amor de Deus não é um prêmio para os bons, nem um prêmio de consolação para os fracos. É o próprio alicerce da existência. Ele não ama apesar de, ele ama, ponto. E esse amor cura. Era como se cada parte quebrada dela, inseguranças, medos, a ansiedade escondida sob sorrisos, fosse sendo tocada por uma presença que dizia: eu vejo tudo, e ainda assim eu te escolho. Sara sentiu que algo dentro dela se realinhava, como uma ossatura espiritual sendo restaurada. Ela não era perfeita, nunca seria, mas era conhecida e era querida. Não por aquilo que fazia ou deixava de fazer, mas por aquilo que era. Filha, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. João, capítulo 15, versículo 16. Naquela luz silenciosa, ela compreendeu o que muitos passam a vida inteira buscando entender. O amor de Deus é incondicional. E essa palavra, que tantas vezes soa vazia no mundo, ali ganhava corpo, peso, eternidade. Jesus não ignorava suas falhas, mas também não as reduzia à sentença. Ele as olhava com verdade e, mesmo assim, estendia a mão. Ali, no centro desse encontro, Sara viu o ponto onde o humano encontra o eterno, no amor que conhece tudo e não desiste. E se esse amor a escolheu, que mais poderia estar por vir? Se mesmo as falhas são acolhidas, o que Jesus revelaria a seguir sobre um mundo inteiro à beira da transformação? A luz começou a se retrair suavemente, como uma onda que recua antes de revelar algo grandioso. Jesus permaneceu ao lado de Sara, mas agora seus olhos olhavam para o mundo, e ela, unida a ele, também pôde ver. Não era uma visão comum, era como se a terra inteira estivesse diante dela, girando lentamente, envolta por uma delicada bruma de eternidade. E então, as águas começaram a se mover. Primeiro vieram como marés silenciosas, subindo pouco a pouco, invadindo calçadas, transbordando margens. Mas rapidamente se tornaram muralhas líquidas, engolindo bairros inteiros, arrastando carros como brinquedos, apagando luzes, memórias, vozes. As grandes metrópoles costeiras, conhecidas por seu brilho e movimento, eram agora silhuetas submersas. Ela ouviu gritos, choros, vidas sendo despidas de tudo, casas, rotinas, planos. Havia desespero nos olhos dos que corriam, tentando salvar filhos, pais, animais. E, no entanto, em meio à tragédia, algo inesperado começou a pulsar. Sara viu um jovem, coberto de lama, puxando uma senhora pelas mãos frágeis. Um grupo de desconhecidos, formando uma corrente humana para salvar um bebê. Um padre molhado até os joelhos, segurando um terço entre os dentes, enquanto levava uma família para o alto de uma igreja. Vizinhos que antes se ignoravam, agora dividindo o último pão seco. Estranhos acolhendo estranhos. Povos adversários chorando juntos. Ali, no coração do colapso, nascia um tipo de humanidade que só se revela quando o mundo se desfaz. Jesus não falava, mas sua presença explicava tudo. Aquilo não era castigo, era revelação. Como se dissesse: as águas vêm sim, mas vêm como escola, como batismo, como quebradura que expõe o que precisa ser curado. Sara sentia o frio daquela água, mesmo flutuando em espírito. Sentia a perda, o medo, mas também sentia o calor escondido no meio da dor. O calor da compaixão, da fé ressurgindo entre os escombros. Viu grupos de oração improvisados em telhados,
Viu gente que jamais havia rezado, juntando as mãos e invocando, mesmo sem saber, o nome sobre todo nome. Quando passares pelas águas estarei contigo, e os rios não te submergirão. Isaías capítulo 43, versículo 2. Ela entendeu que o evento não era apenas físico, era simbólico. A água sempre purifica, sempre revela. O dilúvio de outrora não foi o fim, foi um recomeço. E esta visão também não anunciava a destruição final. Era um chamado à solidariedade, à conversão, à oração. Jesus a olhava e Sara percebia, o futuro não está selado em pedra. Ele pulsa como um coração, respondendo ao amor, à oração, ao arrependimento sincero. Os acontecimentos vêm, mas o modo como os atravessamos muda tudo. Na água que afoga, pode nascer o braço que resgata. No fim de uma cidade, pode florescer uma comunidade. E nas lágrimas, pode renascer a fé. Mas se a água vem para purificar, o que acontecerá quando até mesmo a luz desaparecer do mundo? A cena mudou como se o próprio universo respirasse. A terra girou mais uma vez diante de Sara, mas agora tudo estava escuro. O que antes pulsava em luzes, prédios, carros, telas, anúncios, tornava-se uma sombra compacta. Uma escuridão estranha cobria cidades inteiras como um manto inevitável. Não era noite, era ausência. Ela viu as luzes se apagarem de forma repentina. Linhas de energia ruíam como ossos fraturados. Subestações falhavam, redes globais silenciavam. Servidores caíam um a um como peças de dominó. O que antes parecia indestrutível, agora parecia frágil como vidro rachado. As telas, todas em preto. O som do mundo moderno cessou. Não havia zumbido de motores, notificações, nem o brilho azul dos celulares. Tudo que nos ligava artificialmente sumiu. Por um instante, Sara sentiu o medo do vazio. O pânico silencioso que nasce quando os homens perdem seu domínio sobre as máquinas. Era como se o coração do mundo digital tivesse parado de bater. Mas logo depois, algo extraordinário começou. Portas se abriram. Janelas se iluminaram com velas. As pessoas saíram de suas casas, primeiro hesitantes, depois com mais firmeza. Nos becos escuros, ouviam-se vozes. Não mais as vozes eletrônicas dos assistentes digitais, mas vozes reais. Vozes humanas. Vizinhos trocavam palavras pela primeira vez em meses. Crianças, desatadas das telas, redescobriam o prazer de correr, gritar, rir sob o céu estrelado. Casais saíam para caminhar sem distrações. Avós contavam histórias. Jovens formavam rodas de conversa sob a luz pálida da lua. Alguém puxava um violão. Outro improvisava uma fogueira. O silêncio tecnológico dava lugar ao som da vida real. Simples, imperfeita, mas verdadeira. Jesus se aproximou de Sara e falou suave, como um sopro de eternidade. Quando as luzes do homem se apagam, minha luz começa a brilhar. E ela entendeu. A escuridão, longe de ser um castigo, era uma espécie de purificação. Como se o mundo precisasse, por um tempo, ficar cego para voltar a ver. No blackout das invenções humanas, reacendia-se a centelha da alma. Ela viu famílias redescobrindo a oração. Jovens ajoelhados em silêncio num campo aberto, contemplando as estrelas. Igrejas abertas à luz de lamparinas, acolhendo os que buscavam respostas. O céu, antes ignorado por trás dos arranha-céus e dos stories, tornava-se de novo um templo. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Sara viu o que muitos esquecem, que a conexão verdadeira não passa por cabos, nem depende de sinal. Ela pulsa entre almas. E quando tudo falha, é aí que as almas começam a falar de novo. As quedas tecnológicas não foram universais, mas ocorreram em pontos estratégicos, como sinais. E os que souberam escutar esses sinais não entraram em pânico, entraram em comunhão. Ela compreendeu que aquele colapso não era o fim da civilização.
Era o reinício da humanidade, uma oportunidade sagrada de olhar nos olhos, de ouvir sem ruído, de tocar sem intermediação. E nessa noite mundial, os que escolheram acender a luz interior tornaram-se faróis vivos uns para os outros. Porque quando o mundo silencia, o céu começa a falar. Mas se o silêncio revela a luz, o que surgirá quando até o corpo for ameaçado e a doença tentar separar o que Deus quer unir? A luz voltou a mudar, mas desta vez não era o brilho suave do reencontro, nem o clarão ofuscante da revelação. Era uma penumbra tensa, como se o ar estivesse carregado com algo invisível. Sara viu-se envolta por um nevoeiro sutil, quase imperceptível, mas denso. Uma presença que não se via com os olhos, mas se sentia na pele. Jesus estava ao lado dela, imóvel, olhando para a terra com seriedade. E então veio a terceira visão. Sara viu pessoas tossindo, não aos montes, como em pandemias anteriores, mas de forma espaçada, silenciosa. Os sintomas eram estranhos, não gritantes, mas persistentes. Cansaço crônico, apatia repentina, olhares vazios. A doença não vinha como uma tempestade visível, mas como uma névoa que entrava sem ser notada. Era uma enfermidade nova e, de certo modo, mais perigosa por isso, porque não assustava com sua força, mas com sua sutileza. Espalhava-se rápido, porque ninguém a levava a sério, até que já estivesse por toda a parte. Ela viu escolas sendo esvaziadas, clínicas sobrecarregadas, famílias isolando seus membros novamente, mas o isolamento não era como antes. Agora havia um cansaço espiritual maior, um esgotamento coletivo, um desejo de desistir. Sara sentiu essa dor pairando sobre os lares, a dor da desconexão, do medo sem forma, da solidão silenciosa. Mas então, algo rompeu esse nevoeiro. Ela viu uma mulher idosa colocando a mão na testa de um jovem enfermo. O gesto simples, tão humano, parecia acender algo. Viu um médico chorando enquanto atendia sem parar, exausto, mas ainda de pé. Viu crianças ajoelhadas em grupo no quintal, rezando por seus avós. Viu orações murmuradas nos corredores dos hospitais, em cozinhas modestas, em bancos de praça. E percebeu, ali, no solo invisível da doença, estava nascendo a esperança. Não era uma esperança grandiosa, era discreta, mas era viva. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 7. Jesus mostrou a Sara que a enfermidade, embora real, não era o centro da visão. O centro era a resposta espiritual que ela provocava. A doença foi plantada no corpo, mas o remédio florescia na alma. Ela viu comunidades se reunindo para rezar por videochamadas, não por hábito, mas por desespero que se transforma em fé. Viu pessoas que jamais haviam dobrado os joelhos, agora ajoelhadas em silêncio. E ali, no silêncio das enfermidades, ouvia-se de novo o nome sagrado: Jesus, Jesus, Jesus e mais. Viu milagres discretos, curados inexplicáveis, lares transformados. Uma família inteira reunida ao redor da palavra pela primeira vez. Uma mãe voltando a crer depois de ver o filho sobreviver. Um ateu começando a orar por amor à esposa enferma. Não era um milagre em massa, era um milagre em rede. Porque no campo da dor brotava o cuidado. Na sombra do medo germinava a fé. Na enfermidade física nascia a cura espiritual. Sara olhou para Jesus e compreendeu. O corpo pode enfraquecer, mas a alma, tocada pelo amor, floresce mesmo em meio às cinzas. E a oração é a semente da eternidade. Mas se a doença revela o poder oculto da fé, o que acontece quando o céu decide mostrar como cada prece ressoa além do visível? As visões começaram a se dissipar como brumas ao nascer do sol. O mundo deixava de girar diante de Sara e o espaço ao seu redor se tornava branco. Um branco que não era vazio, mas cheio, como se cada partícula de luz guardasse um segredo eterno. Jesus a conduziu até o que parecia ser um muro translúcido, feito de fios dourados
entrelaçados como raízes de um jardim celestial. E então ele falou, mas desta vez não com palavras que Sara pudesse traduzir. Era um som puro que ressoava direto no espírito, como música que atravessa a carne. Jesus tocou um dos fios e naquele instante ela viu. Um clarão percorreu o tecido dourado, como uma faísca viva que corria por veias celestiais. E onde passava, algo acontecia. Pessoas se levantavam de suas camas. Um homem deprimido decidia não se jogar da ponte. Uma jovem com raiva perdoava o pai. Um casal separado voltava a se olhar com misericórdia. Jesus voltou-se para Sara e revelou. Foi sua oração por sua amiga desesperançada, aquele fio que você nem notou. Ela se lembrava. Uma oração distraída, feita na correria de um dia qualquer. Palavras simples, sem lágrimas, quase sem fé. E, no entanto, ali estava o resultado. Não visível, não imediato, mas real. Aquele fio se conectava a outros, e esses a mais outros, e assim por diante. Era como se cada prece verdadeira criasse um elo invisível numa rede de redenção que Deus mesmo tecia em silêncio. Sara viu fios que nasciam de lágrimas, outros de sorrisos. Alguns eram frágeis, tremulantes, outros espessos como cordas de ancoragem, mas todos, sem exceção, eram ouvidos. Antes que clamem, eu responderei. Isaías, capítulo 65, versículo 24. Ela compreendeu que a oração não é um pedido enviado para o céu, é um fio lançado ao invisível. E Deus, sendo eterno, responde não com mágica, mas com mistério, movendo corações, abrindo caminhos, sustentando forças que jamais saberemos ter sido sustentadas. Não se tratava de um milagre instantâneo. A amiga pela qual Sara orara ainda lutava, ainda chorava, mas por causa daquela oração quase esquecida, havia agora forças nela para continuar. Uma frase que lhe veio do nada, uma esperança inexplicável, um impulso de não desistir. Foi o fio, foi a luz. E então Jesus tocou outro fio. Este nascera do quarto de um pai ajoelhado em silêncio, sem saber o que dizer. Outro vinha da beira de um leito, onde uma mãe só repetia, Senhor, tem piedade. Um terceiro, de um presidiário que gritava o nome de Deus numa cela fria. Sara começou a chorar, não por tristeza, mas por deslumbramento. Tudo estava sendo contado. Nenhuma palavra lançada ao céu era esquecida. Nenhuma súplica passava em vão. E finalmente ela entendeu. A preparação para os tempos difíceis que viriam não era feita em bunkers ou estocando mantimentos. Era feita no silêncio, no joelho que se dobra, na alma que confia. O refúgio era a oração. O coração preparado é o único abrigo inviolável, porque a oração, mesmo a mais breve, atravessa as trevas e acende luzes onde nenhum homem pode alcançar. Isso ela sabia, o mundo ainda não havia compreendido. Mas o que acontece quando uma alma volta do limiar da eternidade carregando essa luz e encontra um mundo que já não a reconhece mais? O silêncio se intensificou. Não o silêncio de ausência, mas o de uma decisão prestes a ser tomada. Sara estava diante da plenitude, do lugar onde tudo fazia sentido. Não havia dor, nem saudade, nem urgência. Apenas paz. Uma paz tão profunda que parecia dissolver até a memória do sofrimento. Ela olhou para Jesus. Os olhos dele eram eternidade. Neles, ela via tudo o que ainda não sabia e tudo o que precisava aceitar. Era como se sua alma já estivesse pronta para ficar. Mas então, com ternura firme, ele lhe perguntou sem palavras, está pronta para voltar? Sara hesitou. O coração pesava. Voltar significava dor, cansaço, dúvida, rotina. Significava corpo, mundo, tempo. Mas havia algo novo dentro dela. Uma luz plantada no peito. Uma semente ardente como um fogo manso que não queima, mas transforma. Ela entendeu. Aquela luz não era para ser guardada. Era para ser dada. Ela disse sim. No mesmo instante, a luz ao redor se recolheu como um véu sendo dobrado.
O peso do corpo voltou, o peito dela arquejou, a carne fria se aqueceu, os olhos se abriram. 4 minutos sem pulso, 4 minutos em silêncio clínico, mas ali estava ela, respirando outra vez. Os médicos não souberam explicar. A equipe havia desistido de tentar reanimá-la, mas o coração voltou. O cérebro respondeu e nenhum dano foi detectado. Milagre. A palavra sussurrada entre os profissionais soava como um eco de algo maior, um sinal. Nos dias que seguiram, Sara parecia a mesma por fora, mas por dentro tudo havia mudado. As cores pareciam mais vivas, os sons mais nítidos, os rostos mais intensos. Até os incômodos da vida comum, os gritos do irmão, os deveres escolares, o tédio dos corredores, agora tinham algo de sagrado. Tudo parecia vibrar com um sentido novo. Era como se o mundo, antes caótico, agora carregasse pequenos portais de eternidade. Ela começou a ver as pessoas de maneira diferente. O homem apressado no trânsito. Talvez ele estivesse desesperado por um abraço. A professora severa, talvez só cansada de nunca ser ouvida. O menino isolado no recreio. Talvez ali estivesse o próximo profeta. Sara carregava em si um novo tipo de visão, olhos espirituais. E lhes darei um coração novo, e porei dentro deles um espírito novo. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ela não gritava o que havia vivido, não procurava provar nada, apenas observava, tocava, amava, e com gestos simples começou a transformar o entorno. O médico que a atendeu passou a frequentar a missa com a esposa. A enfermeira que lhe segurou a mão naquele dia decidiu pedir perdão ao irmão com quem não falava há anos. A própria escola começou a mudar, discretamente, como se a presença dela espalhasse uma fragrância invisível que despertava sede do sagrado. A cada dia, Sara compreendia mais. Ela havia voltado não como espectadora, mas como mensageira. E cada batida de seu coração era agora uma resposta ao chamado que ouvira na eternidade. Mas o que uma jovem pode fazer quando carrega um fogo que o mundo não entende? Como plantar um legado espiritual sem escandalizar o mistério? De volta ao lar, Sara encontrou um silêncio diferente do silêncio do céu. Era um silêncio desconfiado, humano, marcado pela dúvida e pela tentativa de retomar o controle. O pai a olhava com ternura, mas também com incredulidade. A mãe apenas agradecia, com olhos que tentavam esquecer o susto. Todos estavam felizes por tê-la de volta. Mas ninguém sabia exatamente o que ela tinha visto. E ela não contava, não por medo, mas por reverência. O que vivera não cabia em frases. Não era um espetáculo, nem uma prova. Era mistério. E mistérios não se explicam, se vivem. Mas um dia, sozinhos na cozinha, o pai, que sempre fora cético, homem de lógica, de engenharia, de certezas terrenas, parou diante dela com os olhos úmidos. Filha, quando você parou, eu senti algo estranho. Vi um quarto branco, ouvi o nome de Jesus. E então você voltou. Ele não disse mais nada, só chorou. Pela primeira vez. Ali, entre pai e filha, algo se uniu. Uma ponte se formou. E Sara entendeu. Os caminhos de Deus são múltiplos e cada alma tem seu tempo. Até o mais duro coração, quando tocado por uma fagulha do divino, começa a amolecer. Ela não saiu fazendo pregações, não escreveu livros, não viralizou em redes sociais. Ela escolheu o pequeno, o oculto, o fecundo. No porão da casa, junto com a vizinha viúva que sempre observava pela janela, formou um pequeno grupo de oração. No começo, eram 3. Ela, a vizinha e uma colega da escola. Depois vieram outros. Um primo distante, um casal do bairro, uma professora. O grupo crescia não por marketing, mas por sede. Eles se reuniam para partilhar, para escutar, para rezar, para preparar o coração, não para o fim do mundo, mas para o início da verdadeira vida. Ali, de joelhos no carpete, eles criavam algo que nenhuma tecnologia poderia replicar. Comunhão. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles.
Mateus capítulo 18, versículo 20. Sara sabia que as visões que recebera não eram mapas do futuro, mas convites ao presente. Não era sobre prever, mas sobre se dispor. Não era sobre saber datas, mas sobre transformar corações. Ela aprendeu com Jesus que o verdadeiro preparo não está nos estoques, mas nos laços. Não está no medo, mas na misericórdia. Na escola, ela passou a notar quem estava sempre sozinho. Oferecia escuta, um bilhete, um olhar de reconhecimento. Ela sabia. As pessoas mais feridas são as que mais precisam de um toque do sagrado. E muitas vezes, o sagrado se manifesta num simples "estou com você". A comunidade formada no porão se espalhou. Formaram redes. Quando a luz caía no bairro, acendiam velas e orações. Quando alguém adoecia, montavam turnos de cuidado. Quando o medo voltava, respondiam com fé. Sara não expôs cada detalhe daquilo que viveu, por respeito à intimidade da eternidade, mas deixou claro o essencial. O mundo passará por mudanças, algumas serão duras, mas o amor de Deus é mais forte que qualquer colapso. Ela dizia, não é o fim, é o chamado, é hora de ver com os olhos da alma. E assim, sem alarde, sem fama, Sara deixava atrás de si um rastro de esperança viva, não para alertar sobre o fim, mas para lembrar que o eterno começa agora. Ela voltou para a vida, mas não para viver como antes. O nome dela era Sara, uma adolescente comum, chamada para ver o incomum. Em poucos minutos fora do tempo, viu o que muitos não enxergam em toda uma existência. O olhar de Jesus, a verdade sobre o amor e os 3 eventos que, até 2030, podem moldar o coração da humanidade. Não como castigo, mas como convite. A água que invade, purifica. A escuridão que apaga, revela. A doença que separa, ensina a amar. E no centro de tudo, o fio invisível da oração. Semente que brota onde os olhos não alcançam. Luz que pulsa onde o mundo não vê. Sara voltou diferente. Mas sua missão não era chocar, era despertar. E agora, o chamado não é mais só dela, é seu. Porque se uma alma simples pode tocar a eternidade e voltar com olhos novos, o que Deus poderá fazer com um coração como o seu? Agora, aqui, ouvindo esta história, não espere sinais no céu, não espere milagres nas manchetes. Comece com silêncio, com oração, com amor concreto, porque talvez a preparação que você esperava já começou. Inscreva-se, ative o sininho, deixe nos comentários. Senhor, ensina-me a enxergar com os olhos da fé e compartilhe com alguém que precise lembrar. O fim do mundo é só o início da eternidade para quem crê.